Diante de Deus, o suicídio, ele é perdoável? O que é exatamente o pecado de pensamento? E a distração na oração, ela é pecado? Como é que é isso? São assuntos que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham sempre, bem-vindos que estão chegando agora. O objetivo das nossas conversas de segunda a sexta-feira é conhecermos sempre mais o mundo dos anjos, as verdades eternas, como atrair a presença e a ação dos anjos e afastar a influência do demônio no nosso dia a dia. E eu vou direto para as perguntas, recebi muitas perguntas interessantes essa semana e comentários realmente muito bons, muitas mensagens de encorajamento. Eu vou direto para elas. A primeira é uma afronta a Deus rezar pelas almas que sofrem no inferno? A resposta é sim. É claro, se eu rezo em geral pelas almas, sem saber se elas estão ou não no inferno, isso é diferente. É claro que eu devo rezar para que as pessoas não caiam, porque eu não posso saber se as almas caíram ou não no inferno, então eu continuo rezando por elas. Nesse sentido, sim, eu devo rezar por todas as almas, ainda que exista a possibilidade daquela alma por quem eu esteja rezando já está no inferno, porque eu não sei, eu rezo. Agora, eu rezar pelas almas que estão no inferno explicitamente, sim, é uma afronta a Deus. Por quê? Porque a idade da misericórdia é esta vida terrena. Quando a pessoa morre, o destino dela fica selado. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos feitos para a eternidade. Isso a gente tem que repisar sempre. Nós não fomos feitos para esta terra. Esta terra é a hora da prova, é a hora do teste. Então, a era da misericórdia é agora, porque quando nós morremos, a nossa vontade fica fixa na situação em que nós morremos. Se nós morremos em estado de graça, nossa vontade fica fixa na amizade com Deus. Na hora da morte, se nossa vontade está fixa no pecado, se nós morremos em estado de pecado, a nossa vontade fica fixa. Não é? Ou seja, ali naquele momento está decidido o nosso destino. Por isso que é uma misericórdia enorme de Deus sempre que nós ainda estamos vivos. Porque ainda há chance, ainda que sejam alguns segundos, alguns momentos de vida. E, portanto, quando a pessoa vai para o inferno, ela escolheu durante a vida estar na inimizade com Deus. Seja diretamente, no caso de um satanista, seja por a pessoa que preferiu o pecado, o prazer de alguns instantes, pelo bem eterno, que é a amizade com Deus e a eternidade no céu. Então, essa escolha nós estamos fazendo aqui, por isso que essa vida é séria. Por isso que essas propagandas que dão a impressão de que nós somos feitos para gozar, simplesmente gozar esta vida, e sem pensar na eternidade, a gente vê, é uma mentalidade de Hollywood, dos filmes, uma mentalidade errada e muito daninha, muito danosa para as almas. Então sim, nós não devemos rezar pelas almas que estão no inferno. Não sei se está clara essa distinção. Bom, e por essa mesma razão é que vai a resposta a respeito do suicídio. Porque a questão do suicídio é uma questão, sobretudo hoje em dia, muito delicada de se tratar, no seguinte sentido, é que nós estamos na era, nós estamos esse mundo com toda a tecnologia, com todas as facilidades, é a época na história em que há mais depressão. É o mal do século, muita gente diz isso. A depressão, o mal do século. Então, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é a questão do suicídio, quando a pessoa está sob o efeito de uma psicose, de uma neurose muito forte e que ela perde a plena posse da sua consciência, a plena posse dos seus atos. E nesse caso, o suicídio pode acontecer dele não ser culposo. Pode acontecer. Bom, essa é uma possibilidade. E nessa possibilidade é evidente que se não é culposo, é evidente que é algo perdoável por Deus. Agora, se a pessoa, ela, na posse de sua consciência, ela tira a vida, mas ela estava muito triste, não. O que acontece? A morte é que acaba e encerra, como eu disse, a era da misericórdia. Quando a pessoa tira a própria vida, ela está ali naquele ato
lavrando a sua própria sentença, porque ela encerra a era da misericórdia por conta própria, sendo que só Deus tem o direito de fazer isso. Só Ele sabe o momento certo. E por isso que o suicídio é um pecado gravíssimo. É um pecado gravíssimo. E se a pessoa estava em posse de sua consciência, ela vai se condenar. É claro. Né? E nesse sentido que o suicídio não tem perdão. É nesse sentido, a pessoa que em plena posse de sua consciência, ela tira a própria vida, ela está lavrando a própria sentença. Porque ela está encerrando a era da misericórdia. Agora, existe um outro aspecto, eu vou contar a história que do Cura d'Ars, de uma senhora que era muito católica, e o esposo não praticava. E o esposo estava com muita dívida e tudo mais, estou resumindo a história. O esposo estava com muita dívida, etc., e decidiu tirar a própria vida. Então ele foi numa ponte alta, pulou da ponte e morreu. E a esposa ficou completamente desconsolada, porque ela sabia disso que eu estou dizendo. E um dia ela se apresentou na igreja e o São Cura d'Ars olhou para ela e disse para ela o seguinte: entre a ponte e o chão um grande perdão. Entre a ponte e o chão um grande perdão. Ela foi então depois falar com o padre, com São Cura d'Ars, e ele disse o seguinte: a senhora tem uma imagem da Santíssima Virgem em casa, não tem? Eu disse: tenho. A senhora se lembra? Ele tinha essas visões, ele sabia dessas realidades, ele via ao longe, né? Tinha esse carisma, esse dom. E aí ela disse o seguinte: sim, eu tenho essa imagem. A senhora se lembra que um dia o vento bateu e derrubou o vaso de flores? E a senhora se lembra que antes dele sair de casa, ele olhou para a imagem e recolocou as flores no lugar? Ele teve um pequeno movimento de piedade e, em atenção àquele movimento de piedade, a Santíssima Virgem deu a ele a graça dele se converter, se arrepender, enquanto ele estava entre a ponte. Quando ele pulou, ele teve um momento de arrependimento, ali em frações de segundo, e ele se arrependeu do que estava fazendo, e aí morreu. Então ele teve um ato de contrição perfeita antes de morrer. Então é claro que nesse momento houve um perdão de Deus, porque ele teve um ato de contrição ali. Ele se arrependeu do que estava fazendo. E nesse sentido, é claro que existe perdão, porque ele ainda não estava morto. Enquanto ele estava vivo, naquelas frações de segundo, existia a possibilidade dele se arrepender. Então aí a gente vê o terceiro aspecto. Agora, como aplicar isso a um caso concreto de alguém que a gente conhece e que teve essa miséria de praticar o suicídio? Nós devemos, primeiro, pedir muito a graça a Nossa Senhora para que ele tenha se arrependido no meio tempo, né? Para que ele tenha em algum momento se arrependido. Porque não existe perdão para o suicídio uma vez que ele aconteceu e a pessoa está morta. Aí não. Mas nós podemos rezar porque nós não sabemos o que aconteceu com aquela alma. É um segredo de Deus. E a nossa oração, como para Deus não tem tempo, a nossa oração posterior pode ter favorecido uma graça que ele recebeu no momento dali que ele estava fazendo aquele ato horroroso. Então a gente deve continuar rezando pela pessoa, ainda que ela tenha cometido o suicídio, para que ela tenha se arrependido no meio tempo. Não sei se está claro esse ponto. Bom, vamos por próximo. Dona Cícera diz assim: por favor, quando nós somos crianças de 6 anos de idade e começam as tentações para fazermos coisas erradas, e vai até o amadurecer da alma, e essas tentações também são permitidas por Deus? Em poucas palavras, sim, as tentações, elas são permitidas por Deus. As provações, às vezes, são queridas por Deus. Porque nós não podemos triunfar sem ter combatido, diz São Paulo Apóstolo. Ninguém triunfa sem ter combatido. E é por isso que, quando nós recebemos uma provação, aquilo é um sinal de predileção de Deus por nós, porque Ele está nos dando a possibilidade de escolhermos pelo bem, apesar das dificuldades. E o amor só se prova assim, né? Bom, Dona Marília Oliveira diz assim: bom, a senhora que pergunta sobre o suicídio, eu espero que esteja claro. Se não tiver, por favor, coloque nos comentários. O senhor Mário diz assim: não sei se a pergunta que vou fazer já foi respondida em algum vídeo. Gostaria, se possível, de ser esclarecido na seguinte dúvida: quando uma pessoa morre, a missão do seu anjo da guarda cessa
também definitivamente como um anjo da guarda? Ou Deus atribui novamente essa missão de guarda para outra pessoa? Bom, Sr. Mário, eu justamente queria fazer, me inspirei nessa pergunta do senhor, e na segunda-feira, né, ou seja, no nosso próximo encontro, na segunda-feira, eu vou tratar mais desse aspecto. Para dar uma resposta rápida aqui, eu leio um parágrafo do livro Catecismo sobre os Anjos, dos monges beneditinos do Barru, na França. Eles dizem o seguinte: nós, agora, nesta terra, estamos no que eles chamam regime da fé. Ou seja, as verdades eternas nós cremos porque Deus revelou, mas nós não vemos. Depois da morte, nós vamos entrar no regime da visão. Nós vamos ver em tudo aquilo que nós cremos, diretamente. Nós vamos ver a Deus face a face, nós vamos ver a nosso anjo da guarda. Então ele diz assim: o regime da visão, que sucede ao regime da fé, não destrói as relações de caridade estabelecidas na terra. Ao contrário, a caridade que não terá fim, longe de abolir os laços de afeição terrena, lhes dará uma força e um desenvolvimento completamente novos. Então, o nosso anjo da guarda, que agora é nosso protetor, não precisará mais nos proteger, mas o principal da missão dele, que é nos fazer darmos glória a Deus. Como nós estaremos no céu, nós estaremos junto com ele, dando glória a Deus nosso Senhor. Isso no caso das pessoas que se salvam. Na segunda-feira nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas fica aqui um pequeno trechinho. Nosso anjo da guarda sabe a hora da nossa morte e pode nos preparar para evitá-la ou nos conduzir à confissão para nos preparar melhor para quando a morte chegar? Bom, essa pergunta daria para vários vídeos, mas para dar uma resposta rápida, eu diria o seguinte: é que o anjo da guarda, os anjos e demônios, eles não sabem o futuro, né? Eles não conhecem o futuro inteiramente. Eles podem fazer conjecturas muito prováveis a respeito, a não ser que Deus lhes revele. Mas, muitas vezes, sobretudo aqueles que mais especialmente têm devoção ao anjo da guarda, muitas vezes os anjos vão preparando a pessoa quando eles percebem, ou por conjecturas que eles fazem, vendo os sinais de que a pessoa pode morrer, ou porque Deus revela a eles a hora da morte, eles vão então preparar a alma para a morte? Sim. Existem muitos relatos, né, de pessoas que escrevem, que contam, que depois morrem, e os parentes depois contam pra gente, né? Diz, olha, a pessoa estava tendo aquele pressentimento, ela começou a rezar mais, ela começou a se despedir. Então sim, isso acontece. E mesmo para a pessoa que não reza o anjo da guarda, é tão bom que, como ele é o anjo da guarda daquela pessoa, quando ele percebe que a pessoa está em risco de vida, ele tenta ajudar a alma, tenta ajudar a pessoa. E existe uma coisa que é bom todos saberem, que existe uma graça, muitos teólogos falam da graça da boa morte, que todo mundo, mesmo o mais acelerado dos miseráveis pecadores, recebem a graça da boa morte. Todo mundo recebe uma graça para morrer bem. Ou seja, Deus é tão misericordioso, mesmo que o sujeito tenha sido muito ruim, ele recebe uma graça no fim da vida para se converter. O que acontece é que tem outro princípio, que tem em latim assim, talis vita, finis ita. Normalmente, como foi a vida, será o fim. Normalmente a pessoa vai dizer sim a essa graça da boa morte quando ela estava acostumada a dizer sim a Deus. E normalmente a pessoa vai dizer não a essa graça quando ela estava acostumada a dizer não à graça de Deus. E daí também a seriedade da vida e a importância da gente diariamente se alimentar nas verdades da fé e tudo mais. Bom, Rosanida Rosa: eu tenho muita dificuldade de me concentrar na oração. Sou ansiosa e impaciente. Para mim é muito duro vencer isso. Bom, o fato que a senhora diz que é difícil, né, se concentrar na oração significa que a senhora está rezando. Não está se concentrando, não consegue se concentrar muito, mas está rezando. E eu dou meus parabéns à senhora por isso.
esse esforço de rezar, e um esforço não excruciante, mas um esforço normal de se concentrar, isso de si já dá glória a Deus e alcança muitas graças para nós. E o argumento, quem dá esse argumento é São Luís Grião de Montfort. Ele disse: imagine a senhora que de manhã, todo dia de manhã, a senhora acorda e dissesse o seguinte: Deus nos livre e guarde. E aí São Luís que dá esse argumento. Diz assim: Satanás, eu vos adoro. A senhora teria coragem de dizer isso todo dia de manhã, ainda que não prestasse atenção? Qualquer um de nós sente que se eu dissesse isso, não é, realmente essas palavras, ainda que eu não prestasse atenção, eu estaria dando um culto a Satanás e estaria atraindo sobre mim a ação do demônio. É evidente. Ora, se isso é com o demônio, a gente sente isso muito vivamente, tanto mais com Deus Nosso Senhor, com Nossa Senhora, com os santos anjos que querem de todos os modos nos ajudar. Então, se a pessoa não consegue se concentrar na oração, reze assim mesmo. Porque a oração, ela tem inclusive esse poder, o próprio poder das palavras. É evidente que se eu faço um esforço para prestar mais atenção, as graças são maiores. Como a senhora está dizendo, a senhora faz um certo esforço. Esse esforço Nossa Senhora vê com bons olhos. Às vezes até mais do que se a senhora tivesse, sem esforço, prestando atenção. Então, é continuar e perseverar que um dia Nossa Senhora vai resolver. E se ela não resolver, é porque ela quer e se agrada com esse sacrifício que a senhora faz de rezar apesar das dificuldades. Alguém diz assim: logo vem a festa do demônio, o carnaval. Concordo inteiramente. O carnaval se tornou o festival de Satanás, né? Quantos e quantos demônios atrai para a nossa pátria o carnaval. Bom, a dona Fabiana Silva conta uma coisa que eu tenho muito apreço pelo que a senhora diz aqui e eu vou responder. Bom dia. Eu gostaria de ver algum vídeo explicando por que, quando tem uma pessoa na família que reza muito e busca a Deus de todo o coração, começam os ataques mais pesados sobre ela. Sinto que em nossa família temos essa situação. Por ser uma ou duas pessoas apenas que rezam, estão atentas à situação da igreja e à política atual, parece ser mais pesada e difícil a vida. Sente-se que existe uma audácia demoníaca nas ações dos familiares, como se quisessem eles nos convencer do contrário. Sei que tudo é com a permissão de Deus, mas como uma explicação poderia aumentar nosso entendimento. Bom, a primeira coisa é a seguinte, pelo menos na experiência que eu tenho em lidar com pessoas que têm esses casos, é que quando a gente persevera no caminho do bem, mesmo que a gente seja atacado, lá no futuro a gente acaba se tornando um ponto de referência para toda a família. Se a gente continua, não arreda o pé, trata com diplomacia, com jeito, mas não faz compromisso nos princípios. Se a gente faz isso, lá na frente, a vida prega muita peça. Todos nós sabemos disso, né? As pessoas que estão nos perseguindo agora, lá na frente elas vão dizer, elas podem não dizer, mas elas pensam aqui, no fundo, quem tem razão é ele ou ela. Então a gente se torna um ponto de referência e acaba sendo um motivo de conversão lá na frente. Então quando a gente muda a perspectiva, para de pensar no sofrimento agora e pensa lá na frente o bem que vai fazer para aquelas almas, isso nos ajuda a levar essa cruz. Agora, o trecho de São João, no Evangelho, no capítulo 15, diz o seguinte: Nosso Senhor diz aos apóstolos: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Veja, essas palavras são para nós agora. E responde a pergunta da senhora. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não veja só, então a gente faz apostolado com essas pessoas. A gente tenta, pela oração, pelo bom exemplo, a conversão delas.
Mas também é verdade, e isso não sou eu que estou dizendo, é o nosso Senhor que diz no Evangelho, também é verdade o que vem depois. Veja só, se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado, mas agora não há desculpa para o seu pecado. Então a gente vê que também a pessoa que tenta seguir o caminho do bem e é um ponto de referência e é perseguido pelos seus, ela é uma constante pedra de contradição. Ela está sempre chamando as pessoas à conversão pelo seu exemplo. Mas, por causa disso também, não há desculpa para o pecado dos outros, porque eles viram um bom exemplo. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles obras como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja, devemos pedir a graça ao Divino Espírito Santo, através de sua divina esposa, da sua digníssima esposa Nossa Senhora, que ela obtenha para nós do Espírito Santo essa graça e essa força, porque isso depois vai redundar em um grande merecimento, uma grande glória no céu, né, pela eternidade inteira para nós e para aqueles que pelo bom exemplo nós tivermos convertido. Bom, eu fico por aqui, senão vai ficar muito longo, e voltamos a conversar depois. Eu lembro a todos que ainda não colocarem na descrição sua intenção para as missas, para a próxima Santa Missa, que temos toda semana, e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.